É inacreditável. Enquanto seu dinheiro vale menos e tudo fica mais caro, a política virou um circo de acusações. O Brasil sofre tarifas pesadas dos Estados Unidos, mas aqui só se discute quem culpar. Esse jogo de empurra custa caro. Empregos, futuro, economia. No meio da polarização, a verdade se perde, e só quem está no poder ganha. Políticos usam a crise como munição, mas não buscam solução. O tarifaço não é problema de partido, é do Brasil. A conta chega para todos. O Brasil precisa agir como nação. Hora de buscar soluções. Uma pesquisa Datafolha, divulgada em agosto de 2025, perguntou: quem é o principal culpado pelo tarifaço americano? O resultado? Um país rachado ao meio. 39% culpam a família Bolsonaro, 35% Lula, 15% Alexandre de Moraes. Só 3% acham que nenhum deles tem culpa, e 1% diz que todos são responsáveis. O resto não sabe ou não quer opinar. Entre eleitores de Lula, 73% culpam Bolsonaro. Entre bolsonaristas, 58% culpam Lula e 25% Moraes. Cada eleitor vive em um universo paralelo, onde a culpa é sempre do outro lado. A pesquisa não é só estatística, é o retrato de uma sociedade que prefere certezas fáceis à complexidade da verdade. A realidade é moldada pela lealdade política, não pelos fatos. Não se trata de análise fria sobre geopolítica ou economia, mas de uma guerra de narrativas. O diagnóstico é claro: desaprendemos a dialogar. O país está dividido e ninguém está ganhando. Enquanto isso, o problema real só cresce. Por que os Estados Unidos impuseram tarifas de 50% sobre produtos brasileiros? A Casa Branca, sob Trump, mistura política e economia, alega perseguição a Bolsonaro e acusa o Brasil de favorecer a China. A decisão é o clímax de uma série de tensões desde a mudança de governo no Brasil. Lula buscou autonomia, reatou laços com a China e América Latina, o que foi visto como afronta em Washington. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi o pretexto perfeito para a retaliação. O Brasil, dependente de exportações, virou alvo fácil. O tarifaço atinge agronegócio e indústria, encarecendo produtos como aço, soja e carne. O efeito chega ao consumidor, inflação e ameaça de desemprego. As sanções pessoais, como o bloqueio de ativos de Moraes, elevaram a crise a outro patamar. Agora não é só comércio, é confronto direto com o judiciário brasileiro. A crise virou palco para narrativas de perseguição e interferência externa. O Brasil paga o preço da vulnerabilidade. E a conta chega para todos. Para 35% dos brasileiros, a culpa do tarifaço é de Lula. A acusação: ele teria desfeito a política externa anterior, se aproximado da China e se afastado dos equerzeura. Para esse grupo, Lula trocou pragmatismo por ideologia, e agora o país paga o preço. A oposição reforça: a relação com os NEUA era melhor antes, e o tarifaço é reação previsível. A balança comercial despenca, setores como o siderúrgico anunciam perdas. Para quem culpa Lula, esses números são prova do desastre. Questionam: valeu a pena arriscar um parceiro tão importante? Essa narrativa simplifica a realidade. Ignora que Trump sempre priorizou os interesses americanos. A ideia de que só mudar o tom diplomático evitaria o tarifaço desconsidera pressões internas do Zepailwara. A culpa atribuída a Lula é arma política, canalizando frustração econômica contra o governo. Mas a crise é mais complexa do que um único culpado. E o prejuízo é de todos. Do outro lado, 39% culpam a família Bolsonaro. Para eles, o tarifaço é fruto de uma aliança pessoal e ideológica com Trump.
confundindo interesses de Estado com interesses pessoais. Bolsonaro teria tornado o Brasil dependente e vulnerável ao atrelar o país aos caprichos de Trump. Eduardo Bolsonaro, visto como embaixador informal do trumpismo, é responsabilizado por alimentar a crise. Viagens, discursos e denúncias no ceboilho são vistos como lobby para criar tensão internacional. A defesa de Trump a Bolsonaro é política, não jurídica. Para os críticos, a família Bolsonaro exportou a polarização e transformou em problema de política externa. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi o gatilho que Trump precisava. A crise fortalece a narrativa de vítima e reforça o projeto de poder da direita. O tarifaço vira prova de lealdade, mas quem paga é a economia brasileira. O país vira refém de disputas pessoais. E o povo, mais uma vez, paga a conta. 15% culpam Alexandre de Moraes, ministro do STF, pelo tarifaço. Para esse grupo, suas decisões contra Bolsonaro teriam dado pretexto para a retaliação americana. A inclusão de Moraes na lista de sanções do ZEOTAR reforçou essa narrativa. O bloqueio de seus ativos foi celebrado por opositores como validação internacional. O argumento? Se Moraes não tivesse perseguido Bolsonaro, Trump não teria punido o Brasil. Mas atribuir a culpa a um ministro do Judiciário por uma decisão de política externa é um raciocínio tortuoso. Isso subordina a justiça brasileira aos interesses de outro país. Essa narrativa ignora o mérito dos processos e foca só na reação externa. Quem se beneficia? Os alvos das investigações. Ao deslegitimar o juiz, tenta-se deslegitimar todo o processo. A culpa atribuída a Moraes é cortina de fumaça. E o problema real continua sem solução. Chega. Enquanto discutimos culpados, o país afunda. O tarifaço é real. Preço do tomate sobe. Fábricas demitem, oportunidades somem. Apontamos dedos como crianças, paralisados. A polarização é cortina de fumaça. Esconde incompetência e falta de soluções. Quem ganha? Políticos e influenciadores que lucram com o caos. É hora de acordar. Respostas simples não resolvem problemas complexos. O tarifaço é resultado de erros de vários lados e fragilidade nacional. Pare de ser torcida. Volte a ser cidadão. No final, a conta vai para você. O Brasil precisa de soluções, não de culpados.